Olimpíadas de Paris e seus aspectos, sombrio bezerro de ouro e anticristo em foco. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e hoje trago uma mensagem que vai abrir seus olhos para o que está acontecendo no mundo de uma maneira que muitos ainda não perceberam. Antes de iniciarmos, convido você a meditar comigo no versículo de Romanos 12:2 que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Agora, antes de mergulharmos na nossa reflexão de hoje, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Hoje, quero compartilhar com vocês algo profundamente alarmante sobre as Olimpíadas de Paris que poucos estão notando. À medida que nos aproximamos desse grande evento, há sinais e símbolos que passam despercebidos pela maioria, mas que revelam uma verdade inquietante. Vamos explorar a conexão entre os Jogos Olímpicos e a adoração ao bezerro de ouro, os indícios da chegada do anticristo e a crescente promiscuidade que está sendo promovida de maneira sutil, mas constante. As Olimpíadas, historicamente um símbolo de paz e união entre as nações, têm sido, nas últimas décadas, um palco para manifestações culturais e políticas que contradizem muitas vezes os valores cristãos. Em Paris, temos visto a preparação para um evento que não só celebra o esporte, mas também inclui elementos que remetem à idolatria e à promiscuidade. Os símbolos pagãos, a exaltação do corpo e da atuação física acima dos valores espirituais e as mensagens subliminares que promovem um estilo de vida distante dos ensinamentos de Cristo são preocupantes. É crucial que, como cristãos, estejamos atentos e vigilantes. As Escrituras nos alertam sobre os tempos finais, onde a enganação será tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. A figura do anticristo, que se apresentará como um salvador mundial, pode encontrar terreno fértil em eventos globais como as Olimpíadas, onde o mundo inteiro está focado e aberto a novas ideologias. Portanto, peço que acompanhem este vídeo até o fim, onde desvendaremos esses aspectos com mais profundidade. E lembrem-se de compartilhar essa mensagem com amigos e familiares. Juntos, precisamos estar preparados e firmes na nossa fé, discernindo os sinais dos tempos e permanecendo fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Primeiramente, lembrem-se do que está escrito em 2 Pedro 3:3. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios desejos. Um escarnecedor é alguém que ridiculariza algo, e vemos isso frequentemente hoje em dia com o cristianismo. A Bíblia nos adverte que o aumento da zombaria em relação a Cristo é um sinal claro de que estamos nos aproximando de seu retorno. Quando olhamos ao redor e vemos o declínio moral da sociedade, onde o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal, e o espírito do anticristo agindo de maneira evidente, podemos perceber que a volta de Jesus está próxima. Em um sermão intitulado "O que há de errado com o mundo?", Billy Graham destacou que a raiz dos problemas que enfrentamos é o pecado e o amor ao pecado. Este é um alerta para estarmos atentos e preparados, reconhecendo os sinais dos tempos como descritos nas Escrituras. Graham afirmou: "Se um homem vai para o inferno, ele vai por conta própria escolha. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Deus nunca quis que o homem fosse para lá e fez tudo ao seu alcance para evitar isso, inclusive dando seu filho para morrer na cruz por nós. Quando Deus nos criou, Ele nos fez agentes morais livres, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, obedecer ou desobedecer às leis de Deus. Podemos até desafiar Deus, mas não há nada que Ele possa fazer, porque nos deu o presente do livre-arbítrio. Não somos robôs que obedecem automaticamente. Temos o direito de resistir
e rejeitar a Deus. Contudo, a Bíblia diz que apesar de nossa rebelião e rejeição, Deus nos ama. Assim, ao perguntar o que há de errado com o mundo, lembre-se de que Deus nos fez agentes morais livres, com a liberdade de escolher entre o bem e o mal, amar o próximo ou viver em conflito. Quando entendemos que Deus nos criou com essa liberdade moral, percebemos que o mal no mundo existe porque as pessoas escolhem se rebelar contra as leis de Deus. Isaías 5:20 nos adverte: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Na linguagem moderna, ai poderia ser traduzido como cuidado ou grande tristeza, indicando que grande tristeza recairá sobre aqueles que distorcem a verdade moral. O mundo nos ensina a tolerar o pecado, mas a palavra de Deus nos instrui a reconhecer o pecado como pecado e a viver conforme as Escrituras, sem comprometer nossos valores. A sociedade nos incentiva a comprometer nossos princípios, a achar que é aceitável cair conscientemente no pecado ocasionalmente, dizendo que merecemos um presente e não devemos ser tão duros conosco. No entanto, como agentes morais livres, nossa responsabilidade é escolher o caminho do bem, amar nosso próximo e viver segundo os ensinamentos de Deus. É através dessas escolhas que podemos fazer a diferença e mudar o que está errado no mundo, seguindo a luz e afastando-nos das trevas. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas o mundo, por outro lado, não chama mais o mal de mal, nem reconhece o pecado como pecado. A sociedade nos diz que o orgulho é aceitável porque trabalhamos arduamente para alcançar onde estamos, e que a vingança é justificável porque ninguém deve nos tratar mal ou nos desrespeitar. Contudo, a palavra de Deus nos orienta a não sermos vencidos pelo mal, mas a vencer o mal com o bem, implicando que existe a possibilidade de uma pessoa ser consumida e superada pelo mal. Então, como podemos nos proteger? Como podemos garantir que estamos livres de características destrutivas? Como podemos assegurar que não seremos vencidos pelo mal? Precisamos avaliar nosso caráter conforme os padrões estabelecidos na palavra de Deus. Provérbios 6, 12, 15 nos dá uma descrição clara de uma pessoa sem valor. Um homem perverso é aquele que anda com uma boca corrupta e vulgar. Ele pisca os olhos em tom de escárnio, bate os pés para sinalizar e aponta com os dedos para dar instruções subversivas. Ele trama problemas e maldades em seu coração continuamente, espalhando discórdia e conflito. Portanto, a consequência esmagadora de seu desastre virá repentinamente, será instantaneamente destruída, sem cura ou remédio, pois não tem coração para Deus. A palavra de Deus nos oferece um retrato do tipo de mal que pode facilmente se infiltrar em nossas vidas se nos tornarmos complacentes. Hoje encorajo você a se avaliar em relação a esses traços malignos. Você fala com uma boca perversa? Engana e direciona os outros no caminho errado? Dá instruções para criar problemas? Trama o mal em seu coração, seja por meio de vingança amarga ou pensamentos desagradáveis em relação a alguém? Se houver algum mal em sua vida, qualquer pecado, arrependei-vos, povo de Deus, e esforcemo-nos para ser mais semelhantes a Cristo. Vivamos segundo as Escrituras, sem comprometer nossos valores e princípios, e vençamos o mal com o bem. Em nossa jornada espiritual, é essencial que busquemos continuamente a transformação em nossas vidas, refletindo o amor e a justiça de Deus, não apenas em nossas palavras, mas também em nossas ações. Quando Jesus começou seu ministério, ele proferiu um dos mais fundamentais chamados para todos nós. Mateus 4,17 nos relata. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta mensagem de arrependimento é tão crucial hoje quanto era na época de Cristo. Nos filmes e histórias, sempre há um herói e um vilão, e um momento de superação do mal. No entanto, há uma diferença significativa entre como nós, seres humanos, percebemos a maldade e o que Deus considera verdadeiramente maligno. Imagine visitar uma prisão e ver os rostos de indivíduos condenados à morte.
É provável que você perceba ali uma manifestação de maldade pura, mas e se encontrássemos alguém que nunca cometeu um crime, um cidadão exemplar que segue as leis e vive uma vida aparentemente perfeita, mas que blasfema e ridiculariza Jesus Cristo e os cristãos? Esse comportamento também não seria uma forma de maldade? Se você perguntasse a pessoas comuns sobre os maiores vilões da história, nomes como Adolf Hitler, Vlad, o Empalador e Joseph Stalin certamente surgiriam. Essas figuras estiveram envolvidas em algumas das maiores tragédias da humanidade. Contudo, é raro alguém listar a si como um vilão. Por que isso acontece? Muitas vezes nós, humanos, julgamos a maldade com base nos crimes cometidos, mas a visão de Deus sobre o mal é muito mais abrangente. A Bíblia descreve a natureza do mal de maneira clara. Em Romanos 3:10-18 lemos: "Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Destruição e miséria estão nos seus caminhos, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos." Essas palavras são duras, mas refletem a verdade que todos precisamos reconhecer. Todos nós, em algum momento, rejeitamos a Deus e nos afastamos dele. A Bíblia nos adverte que nossos corações são inclinados ao mal. Um pastor descreveu isso com uma analogia impactante. Imagine se seus 5 piores pensamentos fossem projetados em uma tela grande para que seus amigos e familiares os vissem. Provavelmente, você se sentiria envergonhado e profundamente humilhado. Muitas vezes identificamos o mal apenas em crimes horrendos, mas ele pode ser sutil e visível, sem que muitos percebam. Então, o que Deus considera mal? A Bíblia ensina que o mal é qualquer ato que nos coloque em oposição a Deus. Sempre que dizemos não a Deus, estamos agindo de forma maligna. O mal não é sempre um ato externo. Muitas vezes ocorre em nossos corações. Por exemplo, a traição é universalmente considerada um ato de maldade. Mas Jesus eleva a compreensão do mal a um novo nível em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: "Não cometerás adultério." Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Para Jesus, até mesmo olhar para alguém com desejo sexual quando essa pessoa não é seu cônjuge é considerado mal. O mal se manifesta de muitas maneiras, muitas das quais vão além da compreensão comum. Mesmo algo aparentemente inofensivo, como a complacência, pode ser maligno se nos afasta de Deus. Quando nos tornamos complacentes, estamos de fato praticando um ato maligno. Muitas pessoas transformaram atos que são maus aos olhos de Deus em algo normal ou inofensivo devido ao endurecimento de seus corações. Elas ignoram a oração e, ao fazer isso, negligenciam sua conexão com Deus, acabando por viver segundo suas próprias vontades, o que continua sendo mal aos olhos de Deus. Há uma antiga fábula sobre uma raposa que andava roubando e causando problemas entre os outros animais. Embora se visse apenas como um brincalhão, nunca reconheceu sua própria maldade e, portanto, nunca mudou. Da mesma forma, muitas pessoas não percebem o mal em suas vidas ou acabam normalizando-o devido ao endurecimento de seus corações. Elas acreditam que o verdadeiro mal reside apenas em assassinatos ou crimes cruéis, mas ignoram que rejeitar qualquer mandamento de Deus também é um ato de maldade. Para vivermos em obediência a Deus e rejeitar todo o mal, precisamos desenvolver um sistema de alerta espiritual, ou como diz Romanos, uma consciência afinada com os caminhos de Deus. Nossa consciência nos alerta quando estamos nos afastando dele. A única maneira de desenvolver esse sistema é submeter-se a Jesus, que seguiu perfeitamente seu próprio alerta espiritual, nunca cometendo um ato maligno. Por isso ele foi oferecido a Deus como sacrifício, carregando nosso mal e morrendo em nosso lugar.
Quando recebemos a morte de Jesus pela graça através da fé, recebemos também o Espírito Santo. À medida que caminhamos com o Espírito Santo, ele nos guia no caminho certo, transforma nossos corações e nos dá um sistema de alerta espiritual. Essa transformação profunda nos capacita a viver conforme os ensinamentos de Cristo, evitando o mal em todas as suas formas, por menores que possam parecer. Em conclusão, é fundamental que busquemos diariamente a transformação em nossas vidas, refletindo o amor e a justiça de Deus em nossas ações e pensamentos. Jesus nos chamou ao arrependimento e à pureza de coração, e é através do Espírito Santo que encontramos a força para viver conforme seus ensinamentos. Que possamos estar sempre vigilantes, rejeitando o mal e buscando a santidade, para que quando o reino do céu se aproximar, estejamos preparados para recebê-lo com corações renovados e vidas dedicadas ao bem. Em meio a tudo que discutimos, quero fazer um convite especial. Se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador eterno, deixe sua resposta nos comentários. Diga sim e prepare-se para as mais de 8.000 promessas que Ele tem para você. Para fortalecer ainda mais sua fé, vou fixar uma playlist nos comentários, com recursos que ajudarão a aprofundar seu entendimento. Agradeço por dedicar seu tempo a esta reflexão. Se você apreciou o vídeo, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Aproveite também para explorar a playlist disponível no canal, que oferece ensinamentos e reflexões valiosas para o seu crescimento espiritual. Aceitar Jesus é um passo transformador que abre portas para uma vida cheia de bênçãos e promessas divinas. Ao fazer isso, você inicia uma jornada de fé guiada pelo amor e pela graça de Deus. A playlist mencionada é um recurso importante para quem deseja fortalecer a fé e compreender melhor a palavra de Deus. Inscrever-se no canal, ativar as notificações e curtir os vídeos são maneiras eficazes de apoiar este ministério e garantir que você receba todo o conteúdo inspirador que oferecemos. Cada vídeo é uma oportunidade para aprender, refletir e se aproximar mais de Deus. Compartilhe este convite com amigos e familiares. Vamos nos unir na fé e no conhecimento das promessas de Deus. Que cada mensagem seja uma fonte de esperança e encorajamento, ajudando-nos a viver conforme os princípios divinos e a iluminar o mundo ao nosso redor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.